atividade 1 da semana 1, nós vimos a biografia de William Shakespeare. Se é uma biografia, a gente fala sobre a vida dele. Então, os verbos têm que estar todos no passado, certo? Então, olha só, dentro do passado simples, nós temos os verbos regulares, tá? E os verbos irregulares. Nos verbos regulares, nós temos regras, tá? A regra geral é acrescentar ed. Então, load, loaded. Open, opened. Prestem atenção que nós apenas pegamos o verbo do dicionário e colocamos ed. Agora, se a palavrinha, se o verbo terminar em e, eu não vou precisar acrescentar outro e, é só acrescentar a letra d. Então, olha só. Arrive, arrived. Like, liked. Todas as duas terminaram em e, então eu só acrescento a letra d. Agora, se terminar em consoante mais y, nós vamos trocar o y por ied. Então, try, y precedido de consoante, ou seja, antes do y tem uma consoante, troco o y por i e acrescento ed. Worry, terminou em y, precedido de consoante, troco o y por ied. Agora, se for a palavra play, play termina em y precedido de a. A é vogal. Então, eu não troco o y por i, eu só acrescento as letras e, d. Continuando. Consoante mais vogal tônica mais consoante. Famoso CVC. O que é vogal tônica? Ela tem que ser a mais forte. Então, eu vou dobrar a consoante final e acrescentar o ed. Prefer. Qual que é a sílaba mais forte? For. Terminou em CVC, consoante, vogal, consoante, dobro a letra R e acrescento o ed. Stop. Qual que é a sílaba mais forte? Top. Terminou em CVC? Então, duplico a letra P e acrescento o ed. Bom, essas foram as regras dos verbos regulares. Mas e os verbos irregulares? Para os verbos irregulares, eu não tenho regras, tá? Eu tenho que olhar na tabela dos verbos irregulares. Vocês devem ter dos livros anteriores, mas podem pesquisar na internet. Nós vamos olhar a segunda coluna da lista. Então, vocês vão pegar os verbos da primeira coluna e passar ele para a segunda. Então, go. O verbo go significa ir. O passado de go é went. Think, pensar. Passado de think é thought. Continuando, nós temos a nossa negativa e interrogativa. Pessoal, como é que eu faço a negativa e interrogativa do passado simples? Eu uso o meu verbo auxiliar chamado did. Então, olha só, eu tenho o meu sujeito, I, you, he, she, it, mas did not, que a junção é didn't mais o infinitivo. O que é o infinitivo do verbo? É o verbo sem transformação. Então, se eu acrescentei ed, eu tiro o ed. Se eu acrescentei o d, eu tiro o d. Se eu acrescentei ied, eu troco o y por i e tiro o ed. Já se for irregular, eu não tinha passado para a segunda coluna da tabela. Eu volto com o verbo para a primeira coluna. Então, olha só. They, meu sujeito, didn't go. Olha só, go está no infinitivo. Se fosse no passado, seria went. Eu tinha passado para a segunda coluna da tabela. Voltei com ele para a primeira. He didn't think. Sujeito, did mais not ou didn't. Tanto faz did not quanto didn't. Mais o verbo no infinitivo. Então, o passado do think era thought. Então, estava na segunda coluna, passei para a primeira. Interrogativa, simples. Só coloco o meu verbo auxiliar na frente do meu sujeito. Lembrando que o verbo não pode estar transformado, não pode estar no passado. Então, coloco did, o meu sujeito e o verbo. Did they go? Did they ou he, tanto faz, think,
seja, quando eu digo exatamente quando aconteceu, ok? Também uso para uma ação passada sem tempo definido e sem relação com o presente. Prestem bastante atenção aqui. Eu posso usar o passado simples para uma ação sem tempo definido, mas também não pode ter nenhuma relação com o presente. Duas ações consecutivas no passado ou uma ação repetida ou habitual, que costumava acontecer no passado. Pessoal, olha só, o did eu só uso, tá, para esses verbos aqui. Agora, se for verbo to be, tá, eu tenho a forma was, you were, I was, you were, he, she, it was, you were, they were e we were, ok? Então, olha só, para fazer a negativa com elas, né, com passado simples dos verbos, do verbo to be, desculpa, eu coloco apenas a palavrinha not depois do verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be, ele é autossuficiente. Ele próprio faz negativo, ele próprio faz interrogativo. Então, no negativo, coloco not depois do verbo to be. I was not, you were not, e assim por diante. Agora, a junção de was not vira wasn't. Junção de were mais not vira weren't, ok? Agora, na interrogativa com verbo to be, eu passo o verbo to be para frente. Então, I was vira was I. You were vira were I. Bom, pessoal, é isso por hoje. Nos vemos na próxima aula.